frente à crise... E já tá bom, já pode pegar isso e ainda vai ficar pior ainda. Isso não tem sentido. A solidariedade. Saindo para Manaus, na White Martins, base militar. Diante da segunda onda da pandemia e as novas variantes do coronavírus na região norte do Brasil, os estados têm se ajudado. Recebem pacientes e realizam tratamento humanizado. Nós fomos muito bem atendidos no hospital por toda a equipe médica. Mas além dos esforços governamentais, a população tem recebido ajuda de empresas privadas, confederações, grupos variados. Diante das mortes por asfixia no Amazonas, uma rede de solidariedade foi criada espontaneamente para evitar uma tragédia ainda maior. Nas últimas semanas, o Instituto Sociocultural Brasil-China levou ao norte do país assistência, máscaras, cilindros de oxigênio e cestas básicas. Após a solicitação de parlamentares e através da parceria com empresas privadas no Brasil e na China, o Ibrachina já conseguiu entregar 30 mil máscaras ao Pará, mais de 300 mil máscaras ao Amazonas, além de insumos hospitalares, cilindros e oxigênio líquido para os hospitais do estado. No saldo de doações, também há $80 mil oferecidos pela Cruz Vermelha da República Popular da China ao estado do Amazonas e 25 concentradores de oxigênios doados pela Huawei. O intuito é realmente fazer essa interligação, fortalecendo os laços de amizade entre os povos. E o ano passado, a partir da pandemia do coronavírus, Covid-19, foi criado um comitê de crise do Congresso Nacional, na qual o Ibrachina faz parte. Com base nesse trabalho do comitê de crise, fizemos articulações importantes sobre doações de EPIs, tanto de cidades chinesas, né, de várias cidades chinesas da China, já para cidades brasileiras que têm irmandade, né, tem irmandade com cidades brasileiras. E aí eu cito alguns exemplos, como por exemplo, Campinas. Campinas tem cidade irmã com outras cidades da China. Foz do Iguaçu, Jaqueline também é parceira de cidades chinesas. E com base na questão do apoio, solidariedade, união, essas cidades doaram, por exemplo, EPIs, máscaras. Isso daí foi encaminhado também para essas cidades com o apoio do Comitê de Crise Covid-19. Fora agora nessa situação mais recente, que é do Amazonas, o pedido veio do comitê, e aí a gente fez uma articulação do Ibrachina, junto com a Embaixada da China, junto com empresas chinesas, mas graças a Deus os amigos, as empresas, a embaixada também se sensibilizaram com a situação. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária também tem ajudado os estados do norte que sofrem com a segunda onda da pandemia. 38 concentradores de oxigênio foram doados pela CNA ao estado do Amazonas. Os equipamentos foram transportados pelos aviões da Força Aérea Brasileira e chegaram a Manaus no fim de janeiro. O material adquirido pela CNA, os 38 concentradores de oxigênio, foram comprados de um fabricante, um fornecedor no estado de Minas Gerais. E representou um grande esforço, considerando principalmente o momento de escassez, de disponibilidade desses equipamentos no mercado nacional, principalmente diante da grande procura do momento da pandemia. A colaboração da CNA na sua ação comunitária ocorreu com o estado do Amazonas, com essa doação desses 38 concentradores de oxigênio que já estão aqui em pleno uso por hospitais públicos da capital e do interior e ajudando a salvar vidas nesse momento tão preocupante, tão difícil por qual o nosso estado está enfrentando. Olha, essa doação representa muito para nossas famílias, né? É uma renovação, né, de fé para essas famílias que muito anseiam, muitas vezes em desespero, né, por conta de entes queridos acamados. O aplicativo de entregas de refeições mais utilizado no país abriu 3 programas de doações para ajudar as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade.
Restaurantes e entregadores também estão recebendo assistência, segundo a gerente de projetos de impacto social da empresa. O objetivo do iFood com a plataforma de doação sempre esteve em reafirmar o nosso compromisso com a responsabilidade social, principalmente num momento tão delicado como esse que a gente tem vivido hoje. A gente leva comida aí para milhões de brasileiros diariamente e a gente entende o nosso papel em usar a potência da nossa plataforma para viabilizar levar comida também para quem mais precisa e para a população que está numa situação de maior vulnerabilidade social. A gente tem apenas 1 ano de plataforma e já foram mais de 1.600 toneladas distribuídas por todo o Brasil. Isso equivale aí a cerca de 6,4 milhões de reais arrecadados, e isso aí contando doação de usuários e doação do iFood e de outros parceiros. No ano passado, tivemos um apoio também no apagão do Amapá, a gente chamou de SOS Amapá, onde a gente contribuiu com os dias não trabalhados dos entregadores, pagando ali um valor por esses dias e dando essa contribuição financeira para os dias que os restaurantes ficaram fechados. Zeramos as comissões dos restaurantes durante todo o mês de dezembro e levamos cestas básicas também para a sociedade ali, para a população que estava numa situação de maior vulnerabilidade e para os nossos parceiros entregadores também. Seja na iniciativa pública ou privada, sempre há algo que pode ser feito. A sociedade em geral também pode e deve colaborar. Se o próximo pedir ajuda, ajude. Cada doação conta, todo o valor importa e vai ser convertido lá na frente em alimentos e em esperança para as pessoas. Já existe um movimento da vacinação por grandes empresários aqui de São Paulo, ajudando na questão de logística, ajudando na questão de orientação e conscientização das pessoas. Então, por exemplo, o uso da máscara, que é super importante, eu acho que isso daí a gente tem que divulgar para todos, né? Não sair sem a máscara nas ruas. Agora, no carnaval, também tomar muito cuidado com a questão da aglomeração. Então, são dicas para as pessoas, e isso vai fazer com que esse vírus não se espalhe mais ainda no Brasil. A solidariedade ajuda grandemente a que nós possamos vencer o vírus da Covid-19.